Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e hoje eu separei uma lista com 7 ótimos filmes de suspense e terror pra vocês. Eu vou trazer alguns filmes mais recentes, outros nem tanto, mas com certeza vai ter dicas novas e boas aqui pra vocês. E eu quero aproveitar para agradecer todos vocês que me reconheceram e vieram conversar comigo quando eu estive em São Paulo. Pra quem não sabe, eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu estive em São Paulo alguns meses atrás para um festival de heavy metal que era o Bangers Open Air. E isso aconteceu, já faz uns 3 meses e eu esqueci de comentar aqui no canal, tá ligado? Mas assim, vários de vocês me pararam, vieram trocar ideia comigo, a gente conversou lá rapidão, entre os shows ali, né, aproveitando. Foi bem legal, eu agradeço o carinho de vocês. E isso aconteceu faz mó tempão, mas assim, eu totalmente esqueci de comentar aqui. Porque sinceramente, na minha cabeça, eu nem processo muito bem esse negócio de que às vezes as pessoas me reconhecem nos lugares. Então eu esqueci total de comentar aqui, perdão pelo vacilo, mas tô lembrando agora e brigadão aí. Inclusive os shows estavam absurdos, Ginger, In Flames, as bandas que eu fui ver, pelo menos assim, estavam iradas demais. Mas dito isso, bora agora pra lista de hoje, sem enrolação, mas depois da vinheta. Dirigido por Shyamalan, Batem a Porta, lançado em 2023, é um thriller com elementos de terror pós-apocalíptico que gira em torno de uma situação simples, mas super desconfortável e perigosa. A trama acompanha um casal e sua filha durante uma viagem a uma cabana isolada, até que um grupo de estranhos bate a porta com uma proposta tão absurda quanto assustadora. Esses visitantes afirmam que o mundo está à beira de um colapso e que apenas uma decisão da família pode impedir uma catástrofe global. A partir daí, o filme se transforma em um jogo psicológico intenso onde há dúvida constante. Eles estão dizendo a verdade ou tudo não passa de uma manipulação? E sim, vocês devem estar percebendo que eu estou evitando spoilers aqui. Grande parte da tensão vem justamente dessa incerteza. O grupo não se comporta como vilões tradicionais. E isso torna tudo mais estranho. Eles são calmos, organizados, parecem realmente acreditar no que estão dizendo, o que só aumenta esse desconforto aí. É aquele tipo de situação em que não existe uma escolha fácil e qualquer decisão carrega um peso enorme. Ao longo da narrativa, o filme vai alternando entre momentos mais contidos e outros mais impactantes, sempre alimentando essa dúvida central. Pequenos indícios aparecem aqui e ali, deixando o espectador tentando aí montar o quebra-cabeça junto com os personagens. No fim, Batem a Porta funciona como um suspense psicológico que provoca mais pela ideia do que pela execução tradicional do terror. É um filme sobre fé, sacrifício e escolhas impossíveis. Atualmente está disponível na Telecine, Prime Video e Claro TV+. Lançado em 2018, Amizade Desfeita 2 segue a mesma proposta do primeiro filme, mas troca o sobrenatural por algo mais pé no chão, e por isso mesmo pode ser visto por muitos aí como ainda mais perturbador. A história se passa inteiramente na tela de um computador acompanhando Matias, um jovem que encontra um notebook aparentemente abandonado e decide ficar com ele. Ao começar a explorar o dispositivo, ele descobre arquivos estranhos e principalmente acessos a áreas obscuras da internet, e é daí que vem o Dark Web do título original do filme. Durante uma chamada de vídeo com seus amigos, pequenas coisas começam a sair do controle. Mensagens surgem, arquivos são compartilhados sem explicação e pessoas desconhecidas parecem estar observando tudo em tempo real. O clima de tensão cresce justamente por essa sensação de invasão. Não tem monstros, não há espíritos, só gente mesmo, gente que sabe o que está fazendo e que está sempre um passo à frente e transformando aí algo cotidiano como uma simples videochamada em um jogo bem perigoso. É aquele tipo de filme que vai te fazer pensar 2 vezes antes de sair clicando em qualquer coisa na internet por aí. Melhor ainda, é aquele tipo de filme que te faz manter a webcam sempre tapada, sabe? Sempre com uma fita ou uma tampa ali na frente. Mas assim, sem entregar demais, o filme amplia o que parece ser apenas um incidente isolado, revelando que os personagens estão lidando com algo bem maior e mais organizado do que eles podiam imaginar. Isso muda completamente a escala da ameaça e a forma como tu interpreta o que está acontecendo ali. Amizade Desfeita 2 Dark Web funciona muito bem como um suspense moderno, direto e angustiante. Pode até parecer simples à primeira vista, mas acerta em cheio ao explorar medos reais ligados à tecnologia. E talvez o mais desconfortável seja perceber que, diferente de outros terrores, aqui não tem nada de impossível acontecendo. Tudo aqui poderia mesmo acontecer. E atualmente o filme está disponível na Apple TV, na Claro TV e na Amazon Prime Video, então assiste lá e depois nos conta o que tu achou. Galera, rapidão, só lembrando vocês de deixar aquele like, se inscrever no canal, mandar um comentário, manda um salve, manda alguma dica, recomendação aí. Todo o apoio de vocês conta muito e é graças à ajuda de vocês que a gente consegue continuar vivos aqui no YouTube mesmo, enfrentando aí canais muito maiores do que nós, competindo com eles, né? A gente sabe que a gente é um canal pequeno comparado a outros canais de filmes aí que indicam filmes, indicam séries e tal, mas graças ao apoio de vocês a gente consegue sobreviver. Aproveita e segue o Capivara Zumbi nas redes vizinhas também, que lá a gente tem conteúdo pocket pra quem tem pressa, sempre com dicas novas de filmes e séries pra vocês. Dito isso, o Pablo, o editor, eu, toda a equipe do Capivara Zumbi agradece muito o apoio de vocês. Bora pro resto da lista de hoje.
A Casa do Medo, cujo nome original é The Lodge, terror psicológico lançado em 2019, é um filme que aposta em isolamento, trauma e um clima inquietante e desconfortável. A trama acompanha Grace, uma mulher que vai passar alguns dias em uma cabana isolada na neve com os filhos de seu noivo, duas crianças que ainda lidam com uma perda recente e não estão exatamente abertas à presença dela. Que situação, hein, Grace? Mas enfim. O que começa como uma convivência já tensa rapidamente se transforma em algo mais perturbador quando eles ficam completamente isolados do mundo exterior. Sem comunicação, sem ajuda e cercados por um ambiente hostil, pequenas coisas começam a sair do lugar, objetos desaparecem, comportamentos mudam e a sensação de que algo está errado cresce a cada segundo. O filme constrói essa tensão de forma lenta, quase sufocante, explorando o psicológico dos personagens e a fragilidade emocional de cada um. A Grace, em especial, carrega um passado que começa a interferir diretamente na forma como ela percebe a realidade, deixando o espectador constantemente em dúvida sobre o que é real e o que pode ser fruto da mente dela. Existe também um jogo interessante entre inocência e crueldade, principalmente na dinâmica com as crianças, que adicionam uma camada extra de desconforto à narrativa. Nada é muito explícito, mas tudo parece carregado de intenção, o que torna a experiência ainda mais incômoda. No fim, A Casa do Medo é um terror frio em todos os sentidos, não depende de sustos fáceis, mas sim de uma construção psicológica pesada que vai te puxando aos poucos para um lugar bem desconfortável. É o tipo de filme que não grita, mas também não sai da sua cabeça depois. Atualmente está disponível na Claro TV e na Apple TV. E galera, lembrando vocês que aqui no Capivara Zumbi a gente tem listas de vários tipos de filmes que abrangem desde o suspense até o terror, passando também por ficção científica, ação e outros gêneros. Neste vídeo aqui da Thumb, por exemplo, eu indico 7 filmaços de terror para te dar até pesadelo, e inclusive é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, a lista tá top demais, e eu vou deixar no card aqui em cima e nas telas finais como recomendação para vocês, já que eu sou gente boa e tô facilitando a vida de vocês, beleza? Assistam lá assim que o vídeo de hoje acabar. Morto Não Fala, filme de terror brasileiro lançado em 2018, é uma obra que mistura elementos sobrenaturais com um drama bem pesado e humano. A história acompanha Stênio, um plantonista de necrotério que leva uma vida aparentemente normal, se é que a gente pode dizer isso de um plantonista de necrotério, né? Mas tem um detalhe aí que é ainda mais incomum, ele consegue ouvir os mortos. No início, essa habilidade parece bem útil, os cadáveres compartilham segredos, histórias e até pistas que poderiam ajudar nas investigações. Mas conforme o Stênio começa a usar essas informações fora do ambiente de trabalho, especialmente na sua vida pessoal, as consequências começam a aparecer e claro que não são nada boas, né, Stênio? O filme constrói sua atenção explorando justamente essa ideia de que nem todo segredo deveria ser revelado. Existe um peso crescente nas escolhas do protagonista e o que parecia ser um dom vai se tornando cada vez mais uma maldição. Aos poucos a situação sai do controle, trazendo consequências que afetam não só o Stênio, mas também a família. Um dos grandes acertos aqui de Morto Não Fala é a forma como ele mistura o sobrenatural com problemas reais, como relacionamento, culpa, impulsividade, enfim, tudo isso deixa tudo mais próximo e mais impactante, né, sem depender apenas de sustos ou efeitos. No fim, esse filme é um terror diferente dentro do cenário nacional, com uma proposta interessante e bem executada. Morto Não Fala consegue ser inquietante e ao mesmo tempo bastante humano, e ainda deixa aquela sensação desconfortável de que às vezes saber demais pode ser muito pior do que não saber nada. Hoje o filme está disponível na Claro TV+, então vai lá e apoia aí o cinema nacional. E entre as apostas recentes aí do terror com criaturas, Kraken de 2026 mergulha fundo, literalmente, no medo do desconhecido. E eu sei que a figura do Kraken já é muito conhecida, mas esse filme de 2026 foi bem legal. A história acompanha uma equipe ligada à exploração marítima que acaba se envolvendo em uma operação nas profundezas do oceano, onde sinais estranhos começam a indicar que algo gigantesco pode estar se movendo debaixo da superfície. O que começa como uma missão técnica logo se transforma em uma situação de risco quando eventos inexplicáveis começam a acontecer. Falhas de comunicação, equipamentos destruídos e uma sensação constante de que eles não estão sozinhos ali. E quando tu tá preso no meio do oceano, não tem muito pra onde ir, né? O filme trabalha bem essa ideia de isolamento extremo, usando o ambiente como parte essencial do terror. A imensidão do mar, a escuridão, a falta de controle, tudo isso cria uma atmosfera naturalmente opressiva. E aos poucos a presença da criatura, né, mais sugerida do que mostrada no início, vai ganhando forma e aumentando a tensão. Existe também um jogo interessante entre ciência e sobrevivência com os personagens tentando entender o que eles estão enfrentando ao mesmo tempo em que lutam para sair vivos dali. Nem sempre dá tempo para as duas coisas, o que deixa decisões mais desesperadas. Pode não reinventar o gênero de criaturas gigantes, né, mas entrega uma experiência sólida, especialmente para quem curte esse tipo de cenário. E convenhamos, né, o oceano já é assustador o suficiente. Colocar algo gigantesco lá embaixo só piora tudo. É um filme recente, no dia que eu gravo este vídeo, não tá nos streams brasileiros, mas talvez esteja no dia que tu assistir esse vídeo, né, porque a gente nunca sabe. Então não esquece aí de procurar nos catálogos. Claro, qualquer coisa tu pode se aventurar nos mares torrentosos da internet.
Fear the Night, no Brasil, Noite Sangrenta, lançado em 2023. É um suspense com fortes elementos de sobrevivência e de ação, que coloca aí os seus personagens numa situação de perigo, que vai crescendo e crescendo cada vez mais num ambiente isolado. A história acompanha Tess, uma mulher com passado militar que vai participar da despedida de solteira da irmã em uma casa afastada no deserto. Aquele tipo de lugar perfeito pra relaxar, só que não, né? Principalmente se tu tá num filme de suspense com elementos de terror. Porque assim, ok, o clima começa leve, com interações assim entre as amigas, algumas tensões pessoais aqui e ali, mas nada demais. Só que tudo muda quando um grupo de homens mascarados invade o local, transformando a noite em um verdadeiro pesadelo. Sem ajuda por perto e com poucos recursos, as personagens precisam reagir rapidamente para sobreviver. A partir daí, o filme assume um ritmo mais direto, focado na tensão e na dinâmica de sobrevivência. Tess se torna o ponto central da história, usando sua experiência para tentar proteger as outras e enfrentar a situação da melhor forma possível. É aquele tipo de cenário onde cada decisão importa muito e onde o erro pode custar caro. O suspense funciona principalmente pela sensação de isolamento e vulnerabilidade. Não tem para onde fugir ali, não há socorro imediato e o perigo está sempre próximo. O filme não tenta reinventar o gênero, mas trabalha bem com elementos conhecidos, entregando momentos de tensão. No fim, é um thriller de sobrevivência simples, mas eficiente. Não é o mais inovador, mas cumpre o que promete. Coloca o espectador em uma situação limite e mantém aí a tensão até o final. É uma boa pedida para quem curte histórias diretas, com perigo constante e personagens tentando se virar com o que tem. Atualmente está disponível na Globoplay. E para encerrar, vamos com O Vingador Tóxico, lançado em 2025 e que é uma releitura moderna de um clássico cult que mistura terror, comédia ácida e até uma boa dose de violência exagerada. Acompanhamos Winston Goose, um homem comum que trabalha em uma empresa tóxica, no sentido mais literal possível, e ele acaba sofrendo um acidente que o transforma em algo bem longe de humano. Após a transformação, Winston ganha habilidades sobre-humanas, mas também uma aparência grotesca que o coloca à margem da sociedade. A partir daí, ele passa a usar seus novos poderes para enfrentar criminosos e figuras corruptas, assumindo o papel de um vigilante improvável e extremamente brutal. O filme abraça totalmente o absurdo da sua proposta. As cenas de violência são super exageradas, quase cartunescas, e o humor surge justamente desse contraste entre o grotesco e o ridículo. Não é o tipo de terror que assusta o tempo todo, mas causa impacto, sabe? Às vezes pelo choque, às vezes pela bizarrice. Ao mesmo tempo, existe uma crítica social por trás de toda essa loucurada aí, especialmente em relação a grandes corporações e desigualdade. Mas nada aqui é tratado de forma sutil, tá? O filme prefere jogar tudo na tua cara com sangue, exagero e até deboche. No geral, o Vingador Tóxico é uma experiência caótica, violenta e consciente do próprio exagero. Não é para todos os gostos, mas para quem curte um terror com humor ácido, mais escrachado, sem filtro, é um prato cheio. É aquele tipo de filme que tu assiste meio incrédulo, mas vale a experiência. Infelizmente não tá nos streamings, então tu vai ter que aí pegar o teu papagaio, pegar o teu navio, tua perna de pau, teu tapa-olho, e boa sorte navegando os mares torrentosos da internet. Agora eu vou deixar aqui na tela outros vídeos aqui do canal com recomendações de filmes pra vocês. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, todo o apoio de vocês conta muito. O Pablo, eu, o editor, toda a equipe do Capivara Zumbi agradece muito a ajuda de vocês, é sério mesmo. Além disso, sempre que tu interage com os nossos vídeos, o YouTube aprende que ele tem que te informar sempre que a gente lança vídeo novo. Dessa forma, tu não perde mais nenhuma dica aqui do canal. Então é isso, eu sou o Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!